Olá, meu nome é Rafaela Silvério, eu sou nutricionista e nesse canal eu te ajudo a atender em consultório e captar mais clientes por meio das redes sociais. E no vídeo de hoje eu quero ajudar os estudantes de nutrição que estão aí prestes a começar os estágios obrigatórios da faculdade. Eu sei que esse é um momento muito tenso e às vezes o aluno fica ali pensando, meu Deus, como que eu vou me preparar para os estágios? O que eu tenho que estudar, o que eu vou fazer. Então eu vou trazer um pouquinho da minha experiência com os estágios obrigatórios, mas uma coisa que eu quero já começar dizendo é que depende muito de local para local que você vai fazer o estágio, né? A gente tem diversas áreas aí da nutrição e cada local trabalha de uma forma. Cada local que você for fazer o estágio vai ser diferente, você vai ter funções diferentes dos seus colegas aí de turma, tá? Então eu vou te dar realmente a minha experiência e o que eu usei para me preparar, o que eu usei na prática ali do estágio, tá bom? Bom, vamos lá. Eu fiz primeiro o estágio de saúde coletiva, depois eu fui para o UAM, depois eu fui para nutrição esportiva, eu não fiz nutrição marketing, eu fiz nutrição esportiva e depois eu fui para nutrição clínica, tá? Então eu vou relembrar um pouquinho aqui o que me ajudou, o que eu utilizei de recursos aí de estudos para o meu estágio. Em saúde coletiva, eu fiz em um ambulatório, de fato, uma clínica escola voltado para a saúde coletiva. Então, eu e a turma, né, desse estágio, a gente fazia muita orientação nutricional para a população carente, né? Não era uma população que tinha uma condição clínica específica, enfim, mas a gente fazia um atendimento em grupo e fazia orientações nutricionais para essas pessoas, né? A gente elaborava um plano alimentar também, mas era muito mais qualitativo, era muito mais educação nutricional. E provavelmente muitos de vocês que estão aí assistindo vão fazer estágio em saúde coletiva voltado principalmente a essa orientação nutricional. Então, nesse momento, nesse estágio, eu utilizei bastante a triagem nutricional, a colocar ali, registrar o nível de assistência também. Muitas vezes a gente aprende em projeto integrador, em saúde coletiva, e pode ser que você utilize nesse estágio também. E enfim, eu trabalhei muito com a orientação nutricional de fato, então eu orientava muito sobre o consumo de industrializados, o consumo excessivo de açúcares, enfim, a diferença entre os grupos de alimentos. Eu fiz bastante atividade com crianças também, então incentivando o consumo de frutas, legumes e verduras. Enfim, você vai ter que identificar qual que é o local que você vai trabalhar. De repente vai ser um local que tenha uma assistência principalmente para o diabético ou para o hipertenso. Enfim, dentro da população específica, você vai conseguir se preparar melhor para essa orientação nutricional. Mas geralmente em saúde coletiva, o estagiário trabalha bastante com essa parte de orientar as pessoas. E a dica que eu te dou estude sim sobre esses assuntos, né, sobre alguma condição específica aí que você vai trabalhar, sobre essa educação nutricional, mas principalmente se prepare para ter uma comunicação mais acessível, tá, para o público que você vai falar. Então, você vai educar essa pessoa, você vai passar um conhecimento para essa pessoa mudar a alimentação dela e, consequentemente, mudar a saúde dela, né? Mas ela tem que entender esse seu conhecimento. Então, se prepare quanto a isso. Como que você vai ensinar a pessoa e fazer com que ela realmente entenda, com que ela pegue aquela informação de uma maneira muito simples e objetiva. Esse é um ponto muito importante, é a comunicação. E aí, o meu segundo estágio foi em UAM, uma unidade de alimentação e nutrição. Como você já pode esperar, a gente trabalha muito com as legislações, né? Então, a portaria 2619, CBS 5, enfim, as legislações que trazem essa questão do controle de qualidade nessas instituições, né? É uma área que não é o meu forte, então eu não tenho um super conhecimento na área de UAM. Eu vou trazer realmente a minha única experiência que foi no estágio, enfim, nas disciplinas da faculdade, mas com a minha experiência eu vivi muito isso, essa questão de analisar o controle de qualidade do local, né? Então, desde da temperatura, da coleta de amostras, da disposição dos equipamentos, do fluxo
da cozinha, enfim, de todo o armazenamento, de todo o processo de produção. Então, o estagiário, em geral, nessa área, ele participa muito desses meios de análise, né, de realmente comparar com a resolução e essas práticas voltadas aí à temperatura, à coleta de amostra, enfim, essas análises em geral que visam aí o controle de qualidade, o meio de produção. Então, foram essas as experiências que eu tive no estágio de UAN. E eu me preparei, na verdade, estudando essas resoluções. Então, estudando qual seria a temperatura ideal de cada tipo de alimento, o tempo de armazenamento, como que deveria ser o armazenamento da amostra, a coleta, o registro das informações, enfim. Então, acredito que se você estudar e ficar mais preparado quanto às resoluções, de fato, você vai ter um caminho bom aí para trilhar nesse estágio de UAN. E o meu terceiro estágio foi em nutrição esportiva, que na verdade eu fiz numa clínica de nutrição que atendiam-se sim, né? Algumas nutricionistas atendiam atletas, praticantes de exercício físico, mas faziam atendimentos clínicos também, mais voltado à nutrição clínica. Então foi muito legal esse estágio para mim e na verdade eu acompanhei muito os atendimentos nutricionais em consultório. Isso às vezes é difícil em estágio, né? Não são muitos lugares que aceitam estagiários, então varia também de local para local. Tem estágios em nutrição esportiva que são em clubes, são diretamente ali com atletas de elite, muitas vezes, né? Então varia bastante esse tipo de estágio, mas eu tive a experiência ali no atendimento em consultório. E como eu me preparei? Na verdade, eu estudei bastante as resoluções, então até mesmo o posicionamento do American College de 2016, ele traz ali diversas recomendações para o esporte, então desde do gasto energético, dos macronutrientes, da hidratação, então foi uma forma que me ajudou bastante a me preparar para essa área, né? Mas enfim, eu não tive uma super preparação, porque como foi em consultório, era muito a vivência dali com os pacientes que as nutricionistas atendiam, e aí então uma discussão em cima de cada caso, né? Então a cada dia eu ia aprendendo algo novo sobre o atendimento nutricional e eu ia estudando a parte também. Então foi basicamente isso, as recomendações que a gente faz para quem pratica exercício físico, como estimar o gasto energético, quais são os meios de estimar esse gasto energético, quais são as recomendações que a gente faz, enfim, basicamente isso que eu estudei para fazer o estágio de nutrição esportiva. E aí o meu último estágio, e vou dizer que foi o melhor, foi em nutrição clínica. Foi muito legal, assim, foi uma experiência que eu tive de fato com a nutrição hospitalar, né? Então foi uma experiência muito, muito legal, mas enfim, vou falar só da forma que eu me preparei. Para o estágio de nutrição clínica, eu me preparei também, né, da mesma forma do saúde coletiva, eu me preparei em relação à triagem nutricional, porque muitas vezes o estagiário é responsável por fazer a triagem nutricional nos pacientes em hospital, sobre a antropometria nos pacientes acamados, quais são as formas que a gente vai fazer, quais são as referências que a gente usa para a classificação do estado nutricional nos pacientes acamados também, nos pacientes no hospital, quais são as recomendações nutricionais que a gente tem para casos específicos. Então eu fiz estágio em um hospital bem conhecido em São Paulo, que tinha pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes com doenças renais, enfim, diversas condições. Então eu estudei algumas recomendações voltadas a essas condições específicas, estudei as composições das dietas interais, então quais são as opções que o nutricionista tem para trabalhar, qual que o nutricionista usa em cada caso. Então é realmente uma forma de preparação, né, pra gente realmente estudar, pra gente ter conhecimento, porque na verdade não é o estagiário que vai fazer uma prescrição nutricional ali, mas é importante a gente ter esse conhecimento prévio para aprender com o nutricionista do local, para vivenciar ainda mais essa prática de como faz, né. Enfim, basicamente isso. O nível
nível de assistência também, o diagnóstico de nutrição, eu utilizei bastante no meu estágio de nutrição clínica, como estimar a composição corporal de pacientes que não têm um membro. Então eu já tive essa vivência também, do paciente que não tinha uma perna, que não tinha braço, então como que a gente estima essa composição corporal, então ir atrás de referências voltados a essas condições, para pacientes com queimaduras, quais são as recomendações, enfim, são diversas condições que a gente pode vivenciar dentro de um estágio em um hospital e que então a gente vai pensando nas condutas que o nutricionista faria em cada caso. Então foram essas as experiências que eu tive no meu estágio. Mas, como eu disse, varia de local para local. E a dica que eu te dou é, não fique muito preocupado, porque com as minhas experiências eu vi que os supervisores dos estágios, eles sabiam que o estagiário estava ali para aprender, né? Então não é que você vai chegar no estágio e você vai ter que saber tudo, falar tudo pro nutricionista supervisor. Não, na verdade ele sabe que você tá ali para ter a vivência, para aprender, e a cada dia você vai aprender um pouco mais com essa prática. Então assim, não fique assim com medo, achando que, meu Deus, você não sabe nada. Fica tranquilo, você sabe sim, você estudou 4 anos e você tem conhecimento, e enfim, cada dia vai ser um dia, uma oportunidade para você realmente aprender. E aproveite esse estágio, aproveite para aprender com quem sabe, para aprender com quem já está ali na prática há tempo e que está para te ensinar, né? Que você tenha a oportunidade ali de rever se o seu conhecimento está certo ou errado com alguém que sabe. Então aproveite cada dia, cada minuto desse seu estágio, faça a diferença, faça a melhor coisa que você puder, né? Todas as atividades, as tarefas, faça o melhor que você conseguir, porque é o seu momento de aprender. O estágio realmente é uma grande oportunidade que a gente tem, tá bom? Então essas foram as minhas experiências, eu amei todos os meus estágios que eu fiz, realmente me tornaram uma profissional melhor, agregaram muito para o meu conhecimento, que eu uso até hoje na minha prática enquanto profissional. Então eu agradeço muito a todos os locais, todos os nutricionistas que me acompanharam, todos os professores que me ensinaram e que fizeram grande diferença na minha prática, tá? Então é isso, eu espero que vocês gostem muito dos estágios de vocês e deixe aqui a sua experiência também aqui nos comentários, o que você fez no seu estágio, como que você se preparou, até pra gente ajudar esses estudantes aí que estão iniciando nos estágios, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijo!